Você já parou para pensar que quase todo mundo na Bíblia morreu? Reis, profetas, soldados, pescadores, todos tiveram um fim. Mas existe um personagem que simplesmente pulou essa parte. É como se tivesse ido de vida, direto para uma eternidade, sem passar pelo fim de jogo. O nome dele? Enoque. E a história dele é tão curta na Bíblia que parece até um teaser de filme. Enoque aparece no livro de Gênesis. E lá, a descrição é quase engraçada de tão simples. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o levou. Pronto. Fim. Sem explicação, sem drama, sem narrativa cinematográfica. O cara some da história e fica por isso mesmo. É como se na sua festa de aniversário, um amigo levantasse para ir ao banheiro e nunca mais voltasse. E ninguém explicasse nada. Mas calma. Porque, apesar do mistério, Enoque é uma figura gigantesca nas tradições judaica e cristã. Existem até textos antigos, como o famoso Livro de Enoque, que não fazem parte da Bíblia oficial, mas que trazem histórias inacreditáveis sobre ele. E é aí que o mistério fica ainda mais profundo. Segundo essas tradições, Enoque não era só um homem piedoso. Ele era alguém que recebeu revelações cósmicas. Isso mesmo, ele teria tido visões do céu, visto anjos, compreendido segredos sobre o universo e até sobre o fim dos tempos. Em algumas descrições, ele é levado por Deus para caminhar ao lado dele, não por algumas horas, mas para sempre. É como ganhar um ingresso vitalício para o camarote do céu. E tem mais. O livro de Enoque fala sobre anjos caídos, que teriam ensinado coisas proibidas para a humanidade. Enoque teria sido o intermediário para entregar a sentença divina a esses anjos. Ou seja, o homem foi juiz celestial, mensageiro e, ainda por cima, exemplo de fidelidade. Mas por que esse texto não entrou na Bíblia oficial? Aí, a gente entra na parte polêmica. Alguns estudiosos dizem que o livro de Enoque não foi incluído porque era muito diferente dos outros textos e trazia detalhes sobrenaturais demais. Outros acham que simplesmente não havia consenso sobre sua origem. Mas, curiosamente, no Novo Testamento, o livro de Judas cita Enoque e suas profecias. Ou seja, mesmo não estando na Bíblia que você tem na estante, a influência dele é real. E aqui vem a pergunta que não quer calar. Como alguém não conhece a morte? Será que Enoque foi levado vivo ao céu, literalmente? Ou essa é uma forma simbólica de dizer que ele foi tão próximo de Deus que sua partida não foi como a das outras pessoas? E se foi literal? Será que o corpo dele ainda existe em algum lugar? Ou será que ele foi transformado em algo diferente, como um ser celestial? O fato é que Enoque ficou conhecido como um exemplo de vida tão alinhada com Deus que nem mesmo a morte teve poder sobre ele. É uma figura que mexe com a imaginação e com a fé. Um homem comum que teria vivido de forma tão extraordinária que Deus resolveu simplesmente levá-lo. E cá entre nós, seria interessante ter essa opção no menu da vida. Sair sem passar pela morte. Mas pelo jeito isso foi exclusivo de Enoque. E mais tarde de Elias, outro que também não conheceu a morte. Coincidência? Talvez não. Então, da próxima vez que você ouvir falar de Enoque, lembre-se, não é só sobre desaparecer misteriosamente. É sobre viver de um jeito tão único que a própria história não consegue colocar um ponto final. E se isso te deixou com a pulga atrás da orelha, já deixa o like, se inscreve e compartilha, porque ainda tem muito mistério bíblico para a gente explorar juntos.